Em um claro sinal de crise entre o governo e o MST, o deputado Valmir Assunção, do PT, disse que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, vetou a participação do movimento no evento de lançamento do PPA, Participativo Nacional, com a presença de Lula na quinta-feira em Salvador. Todo mundo sabendo que ele foi para Salvador lá, né? Todo mundo adorou ele ter ido para Salvador, porque lá em Salvador ele meteu o pau aqui no agronegócio, meteu o pau no agro paulistano, ele falou um monte de groselha lá. Com o MST fora do palanque do presidente, Valmir Assunção pediu respeito ao movimento. Você já está vendo a queda de braço aí, né? Já Rui Costa negou que tenha imposto veto ao MST. Carol, nós falamos disso durante essa semana, falamos disso num Linha de Frente recentemente aqui, sobre essa queda de braço entre governo e MST. Governo e MST. Você não acha que esse governo não esperava que o MST fosse avançar tanto nas invasões como avançou esse ano? Porque, cara, nós só estamos... A gente está chegando na metade do ano. E a gente nunca viu tanta loucura assim de invasão como essa do MST, que já começou a incomodar o governo. Começou a incomodar brutalmente e o governo tá perdendo o controle. Foi isso que ele sentiu. Sabe quando você tem em casa aquele seu filho ali que você tem que dar umas bronquinhas assim, mas é seu filho, você ama, mas de repente você vê que você tá perdendo o controle, você tem que ser mais incisivo. E é isso. A gente sabe, e é dito, Lula fala isso, que o MST é muito apoiado pelo Lula. O Lula, enfim, já faz até propaganda com o bonezinho, né? Só que agora foi declarada a guerra do MST contra o Estado democrático e de direito. E o MST vai passar por cima até do governo Lula. E é isso que eles estão fazendo. A cada invasão que eles fazem, eles estão conseguindo sim avançar na luta deles, que é participar, fazer parte do governo. Para vocês terem uma ideia da petulância de Stedley, que é o grande líder do MST, ele falou que Lula está medroso. Vocês percebem que ele ameaça o governo? Que Lula está medroso para fazer o quê? Ele falou que Lula e Dilma não entendem a realidade agrária do país, porque eles eram pessoas que lutavam ali mais no setor urbano, mas não entendem a realidade. Qual a realidade agrária? Repita quem é que falou isso, por favor. O nosso querido amigo, companheiro Stedley, que é o líder do MST. É um absurdo o que eles estão fazendo, a pressão que eles estão fazendo, o terror que eles estão botando no campo. E aí eu falo, os meus amigos, quem dorme ainda em fazenda e tem coragem disso, muitos dormem com a arma debaixo do travesseiro. Você imagina o que é o pavor de você esperar os acampamentos sendo formados desde... Não é só em fazenda, não. Hoje pela manhã, a dona Neide, que trabalha lá em casa, me ligou apavorada, falou, tá passando aqui uns 200 desse movimento sem terra aqui, será que eles vão invadir a casa de alguém que está desalugada? Aí quando eu fui ver, tava lá no Parque da Água Branca, lá devia estar vendendo boné, né, camiseta, né, capitalismo para eles pode, né? Pacote de arroz a R$50. Eu vou trazer uma outra notícia, já que a gente está falando do Lula, Rui Costa e do agro, olha só o que o Lula disse, na verdade, o Lula disse que aceitou o convite para participar da feira do agronegócio na Bahia para fazer inveja à AgriShow. Vamos ouvir. Essa semana você viu a notícia de que meu ministro da Agricultura, que é uma pessoa fantástica e é do agronegócio, ele não é pequeno produtor não, ele é grande produtor, ele é meu ministro. Tem a famosa feira da agricultura lá em Ribeirão Preto, que alguns fascistas, alguns negacionistas não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro. Eu falei para o Fávaro, não fique nervoso. Não fique nervoso, não perca a cabeça, que a agricultura brasileira não é só isso. Não só isso. Fake news. Não só isso, meus senhores. Eu creio que você em casa também deve estar abismado com a fala do Lula, né? Não só isso, mas Lula também se referiu ao agronegócio paulista de forma indelicada. Abre aspas. Quero dizer que eu venho nessa feira só para fazer inveja aos mau caráteres de São Paulo. Fecho aspas. Negão, se fosse o ex-presidente uma fala dessa, qual seria a repercussão? Seria impeachment. Seria impeachment. Randolph no outro dia já estaria batendo na porta do Alexandre de Moraes 6 horas da manhã para incomodar ele. Seria uma balbúrdia.
O Lula não consegue entender que ele é o presidente do Brasil, ele é o presidente de todos. Quando o Lula tenta... Olha o tamanho do absurdo que é você ter as duas maiores feiras do Brasil acontecendo quase que simultaneamente. A AgriShow acabou de acontecer. Aí você tem a Feira de Salvador, que é a segunda maior do Brasil, e de repente você tenta fazer um fla-flu com essas feiras. Isso é um absurdo. Lula não é o ministro da Economia, o ministro da Agricultura deveria ter ido na AgriShow? Deveria. Ele não foi desconvidado. Só foi pedido que mudasse o dia dele. Porque pensa bem, gente. Pensa comigo aqui. O Bolsonaro, que já tem um público forte até hoje, entendeu? Principalmente dentro do agro, ele ia estar no mesmo dia que o governador Tarcísio, que também tem um público muito forte. Olha como seria deselegante, no mínimo, deselegante, você trazer o ministro da Agricultura do governo Lula, que são muito antagônicos ao Bolsonaro, para aparecerem no mesmo dia. Se o ministro falasse antes do Bolsonaro, seria como se fosse uma banda que estaria abrindo o show para outra. Perfeito. Se o ministro falasse junto ao Bolsonaro, ou seja, no mesmo palco, também seria ruim porque ele teria um atrito com o governo. Se o ministro falasse depois que o Bolsonaro falou, seria ainda pior, porque o Bolsonaro teria levantado o seu próprio público. O certo seria que ele fosse em outro dia com o presidente Lula. Não interessa se lá ia ter gente que não ia gostar dele, porque ele não foi eleito, apesar de ser eleito pela maioria, ele foi eleito por uma pequena maioria. Metade do Brasil também não gosta do Lula, mas ele está presidindo para todos. A gente não reclamou tanto isso sobre o Bolsonaro? Quantas vezes não foi falado isso? O Bolsonaro é o presidente de todos, mas ele só governa para os bolsonaristas. O Lula está fazendo muito pior. Por quê? Porque ele não só tá governando por um lado só, como ele agora quer fazer uma briga entre os dois. O Lula tem que estar lá porque aquela feira não é uma feira só pra gente, aquela feira é um espelho para o mundo. Eu estava até conversando isso com a Carol, é o planeta, nos olhamos. Inclusive esteve lá na feira. Carol esteve lá. A cara do fascismo, né? Olha isso. O planeta é alimentado pelo Brasil. Se o planeta é alimentado pelo Brasil e nós temos uma tecnologia tão boa, porque é por isso que a gente consegue alimentar o planeta, era obrigação do presidente estar lá, independente se ele ia ter vai ou não, ele tinha que mostrar para o mundo, entendeu? Que ele está a favor de governar para todo mundo. País, ele não é o apaziguador. Pro país, ele só vai no reduto dele. Ô, Diego, o que o Negão falou é bem pertinente. Eu tinha anotado uma pergunta para você aqui, mas agora eu vou mudar minha pergunta porque o Negão trouxe um fato interessantíssimo aqui, que na verdade é uma visão de quem está enxergando o Brasil. O Bolsonaro esteve nessa feira que é o AgriShow, ok? Sabendo disso, o Lula não foi de pirraça, porque agora ele falou que fez pirraça. Isso aqui são palavras dele, inclusive. Quem perde com isso é o Brasil. Exato. Não pela picuinha dele lá na Bahia e sair falando mal do AgriShow, do paulistano e tudo mais, mas pro agro brasileiro. Rodolfo, isso é o que mais chama atenção, porque o Lula, na fala dele lá na Bahia, ele disse alguns fascistas, alguns negacionistas. O Lula é o maior negacionista hoje no Brasil. Ele é um negacionista da economia, porque o Banco do Brasil, que é uma empresa que tem no seu capital muito dinheiro público, tem parte do seu capital, é um banco público, fez na AgriShow 2,9 bilhões em negócios. Então, esse dinheiro, parte desse dinheiro, entra para o Tesouro Nacional. Isso fomenta, além disso, como você disse, o agro é o principal setor da nossa economia. É o que mantém a nossa economia ainda num patamar mediano. Não fosse o agro brasileiro, esse país estaria muito pior. É um setor competitivo, tecnológico, que deveria ser elogiado pelo presidente. Mas não, logo no começo do mandato, não sei se vocês vão se lembrar, mas o BNDES cortou linhas de crédito ao agronegócio. E agora você vê o presidente e nessa relação entre tapas e beijos aí com o MST, né? Inclusive, a pauta aqui, o deputado Valmir Assunção, do PT, disse que o ministro, o Rui Costa, vetou a participação dele. Será que foi a troco de nada essa... Não, então, isso chama muita atenção, porque o MST fez as invasões, cometeu os crimes que cometeu aí no famoso Abril Vermelho e conseguiu indicações, conseguiu vagas lá no INCRA. Então, o movimento está sendo atendido pelo governo, tem sido, sim, contemplado.
lado e mesmo assim continuam aí, continuam estremecidos. Isso mostra o que o Palumbo disse aqui. Esse governo está desorganizado. Eles não conseguem. O Palumbo recebeu oferta aqui, como ele disse, de emenda para retirar a assinatura da CPMI. Depois eu tenho certeza que ele foi procurado para assinar a CPMI. Então, é uma desorganização muito grande. E nisso quem perde, como você disse, Rodolfo, é o Brasil, que nós temos nosso principal setor sendo atacado diariamente pela nossa principal autoridade. Onde tem essa Palumbo, polarização, o povo está morrendo nas filas dos hospitais. Exatamente, porque você nesses mais de 20 anos de polícia civil, honrosamente sendo delegado, eu vou tentar trazer aqui um jogo mais ou menos o que o Lula faz lá com alguns parceiros que você já teve de polícia, parceiro de trabalho, tá? Que é uma picuinha. O cara vai talvez sair de uma delegacia e vai falar mal do outro. Aí não vai trabalhar com o policial tal, porque o delegado lá não sei o que lá. Parece que essas pessoas que fogem do embate, elas esquecem que elas estão brigando por algo maior. No caso, o policial trabalha com o outro. Pode ser uma besteira que eu tô falando aqui, tá? Você me desculpa, salvo engano. Não vou trabalhar lá porque o delegado lá é casca grossa. E não vai trabalhar lá. O Lula não vai na AgriShow. Não vou dar emenda para aquele deputado porque ele está votando contra o governo. Exatamente. O Lula não vai na AgriShow, que, pô, Agora, pelo amor de Deus. É impressionante. É a feira. Ele não foi por picuinha, porque talvez o Bolsonaro estava lá e ainda falou mal. Palumbo. É impressionante como eles pré-julgam as pessoas o tempo todo. Eu vou usar a Carol. Olha a Carol como ela parece uma fascista. Tá vendo, gente? É a cara do fascismo, né? É duro de aguentar. Então, se você defende o agro, você é fascista. Se eu sou policial, eu sou fascista. Eu me lembro quando eu ganhei a eleição para vereador, apareceu assim, delegado Palumbo inaugura no jornal, famosíssimo aí, reinaugura a bancada da bala. Eu nunca me intitulei como bancada da bala. Aliás, eu nem gosto desse termo. Tem muita gente que está na bancada da bala que nunca prendeu nem o dedo na porta. Então eu não gosto desse termo. Eles fazem um pré-julgamento o tempo todo e não foi o amor que venceu, não. Foi a vingança e o ódio que venceu. Porque eles estão movidos pelo sentimento de vingança. Basta ver lá o ministro Dino. Colocou lá, achando bonito, os Vingadores. Então tá aí. A vingança venceu.